Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos para a nossa última aula da nossa disciplina de panorama do Antigo Testamento. Ah, Na próxima semana já devemos começar a disciplina de teologia bíblica do Antigo Testamento. Nessa oportunidade, então, eu quero poder dar continuidade com vocês à nossa aula, de onde nós paramos, né? Nós já vimos um pouco aí, já falamos um pouquinho sobre a divisão do Antigo Testamento, já vimos também sobre ah, onde consta cada divisão, o Pentateuco, os livros que fazem parte do Pentateuco, dos históricos, dos poéticos, e também já falamos dos profetas maiores e menores, por que profetas menores e por que profetas maiores. Tivemos a oportunidade também de ver em relação a isso. E fizemos uma breve análise do nosso de Gênesis, para os irmãos é, saber um pouquinho sobre nome, autoria e data. O propósito também nós já vimos, já expus para vocês um quadro, né, das principais lições do livro de Gênesis. Ah, e nessa ocasião, dando essa continuidade, eu gostaria então de falar de uma breve introdução dos livros históricos, tá? Então, essa é a nossa continuidade, tá? De falar um pouquinho dos livros históricos, sabendo, obviamente, como eu disse, Ah, os livros históricos têm uma composição de 12 livros, e que vão de Josué até Esté. Obviamente, na leitura que nós podemos fazer dos livros, nós vamos perceber que a ênfase do Pentateuco difere quanto a dos livros históricos, pelos seus objetivos, né, os propósitos que eles têm diferentes, e claramente também ao contrário, né, do Pentateuco, que tem um único autor, os 5 livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia têm um único autor. Os históricos não, os livros históricos, na sua grande maioria, têm assim uma autoria anônima. Ah, Obviamente que foram, segundo estudiosos, estes foram compilados por Josué, Samuel, Jeremias e Esdras, mas ah, nós não temos um registro, na sua grande maioria, de quem são os seus autores, apenas possibilidades. Mas a tradição afirma que a compilação foi realizada por Josué, Samuel, Jeremias e Esdras, tá bom? Então, isso em relação à questão da sua autoria. Quanto à sua divisão literária, assim, interessante que eu estou fazendo agora uma pós-graduação em literatura, tá? Eu estou fazendo uma pós-graduação em literatura e teologia, e veio justamente combinar, né, com a nossa última aula, o início da minha pós, da minha segunda pós, no caso, justamente porque eu vou falar dessa divisão literária do período, né, que nós temos. E quando nós falamos de divisão literária, da literatura em si, o que eu quero mostrar para os irmãos é justamente essa divisão que a gente precisa perceber nos livros históricos. A sua literatura ela difere, né, justamente por conta até mesmo da sua narrativa, da sua questão narrativa. Mas o que eu quero apresentar para os irmãos aqui, eu vou deixar apenas o quadro, e aí vocês podem fazer uma análise. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou justamente colocando o livro. E aí eu estou mostrando que antes do reinado, né, dos reis, aí eu vou colocando aqui a, a data aproximada, o tema de cada um,
por exemplo, Josué, a data aproximada de Josué, 1406 a 1375 a.C., obviamente. Ah, e Josué tem como tema principal ali a ocupação da Terra Prometida. E uma questão que eu coloco aqui em relação a outros os povos, a pouca influência egípcia na Palestina, ali naquele momento, né, tinha pouca influência. E aí, Juízes, a data de Juízes, né, da composição, o tema é bênçãos pela obediência e castigo pela desobediência e a confirmação da aliança. E aí nós temos em Juízes a chegada dos filisteus à Palestina, tá? Nós temos em Juízes já narrando a chegada dos filisteus na Palestina. Ruth, 1330, a linha davídica abrange os gentios por intermédio de Ruth. É importante nós entender isso, né? Que a linha davídica, ou seja, de Davi, a linhagem de Davi abrange o período, abrange os gentios por intermédio de Ruth, que é a adentração ali, que os gentios adentram. E aí é um período de paz entre Israel e Moabe, e aí é a época dos juízes, que eles são levantados por Deus para resolver as causas do povo naquela ocasião, tá? Naquela ocasião. E aí eu vou continuando, se os irmãos observarem aqui, é antes do reinado, tá? Josué, Juízes e Ruth são antes do período do reinado, antes de ser implantado o período da realeza, tá? Então, Josué, Juízes e Ruth é um período antes do reinado que compreende a 1406 a 1044, esse período. Agora nós temos aqui a ascensão e queda do reino. E aí você tem a primeira e segunda Samuel, datado aqui de 1100 a 970, nós temos o estabelecimento do reinado. Então, em primeira Samuel, é nessa data de 1100 a 970, que nós temos o estabelecimento do reinado, a monarquia, ela é estabelecida em Israel. E ali nós temos os filisteus como sendo os maiores inimigos de Israel, tá? Sendo os maiores inimigos de Israel. Então, isso também é importante de nós lembrarmos. Primeiro e segundo livro dos reis, né? Primeira Reis, né? Não Segunda Reis, não leia dessa forma, leia-se primeiro e segundo livro dos reis, tá? Se você observar na sua Bíblia, vai estar justamente dessa forma, tá? É só os irmãos verificarem rapidamente lá na Bíblia de vocês, que a pronúncia é o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, primeira e segunda crônica, livro das crônicas, essa é a pronúncia correta. Então, veja, no primeiro e no segundo livro dos reis, que tem a data, nós temos, então, a história do reino, a expansão do reino, mas dentro de uma perspectiva da aliança. O que significa isso? Significa que o reino ele se estabelece, ele vai avançando a partir dentro dessa perspectiva que o rei, no caso, era o representante, reinava em nome de Deus. Obviamente que nós vamos ver. Aliás, nós não vamos ter tempo de ver aqui, mas existem os reis bons e maus, obviamente. Mas nós precisamos enxergar a história do reino pela ótica da aliança, como que Deus conduz a história, como que Deus está cumprindo a sua aliança no decorrer da história, tá? E ali, nesse período, nós temos ali o cativeiro assírico, né, da Assíria, que é Israel, né? Israel é levado cativo para a Síria, e nós temos a Babilônia, né? Que é o cativo que Judá é levado para a Babilônia. Então a gente precisa entender esses dois, entendendo aqui esses dois momentos, dois cativeiros. O cativeiro assírico, é onde Israel fica, e depois o cativeiro babilônico, Judá. Lembrando que Daniel, por exemplo, é no cativeiro babilônico, né? Ele vai para a Babilônia.
E aí nós temos, no primeiro livro e segundo livro das Crônicas, nós temos então a data aproximada ali, 585. Aí os irmãos só tirem aí Adão, né, a expressão que consta aí na data aproximada. E aí nós temos a história do reino, mas com ênfase em Judá, tá? Com ênfase em Judá. E ali nós temos, então, a narrativa acerca do Templo de Salomão, tá? Do Templo de Salomão, não Salomão que nós vemos nos nossos dias, mas o templo verdadeiro, tá? O templo verdadeiro de Salomão. E aí nós temos os reinos e impérios, eles erguem-se e caem conforme o desígnio de Deus para o reino davídico. Nós temos, então, esse quadro que eu queria apresentar para vocês. É muito joia, se vocês puderem depois, eu vou mandar o slide, puderem olhar com muita calma, vocês vão ver que maravilha dessa divisão que eu estou apresentando para vocês, como que a gente consegue dividir todos os períodos do Antigo Testamento e como que cada livro histórico vai tratando, né, da história do povo de Deus, da nossa história. E aí nós temos agora o período pós-exílico. Então veja, como é que eu fiz a divisão aqui? Antes do reinado, Josué, Juízes e Ruth, a ascensão e queda do reino, o reino avança, mas ele cai com o cativeiro, tá? Aí tem a data, e agora o pós-exílio, o período persa é no pós-exílio, onde o povo está retornando novamente para a sua localidade, para o seu local de origem, Israel, Judá, eles estão voltando, e aí é o período que nós conhecemos como período persa, onde o Império Persa reina, tá? O Império Persa, o imperador persa, ele reina nesse período aí de 537 a 458. E aí nós temos três personagens principais no período pós-exílico. Nós temos Esdras, que vai justamente trabalhar a questão da reconstrução do templo e reforma do culto, tá? Esdras é um escriba e tem a função principal de reformar o culto, fazer com que a adoração retorne novamente nesse período de retorno do cativeiro. Nós temos Neemias. Neemias vai trabalhar, a gente pode fazer essas duas divisões, né? A gente pode tranquilamente, Esdras ele trabalha a questão da reforma do culto, e Neemias vai trabalhar a questão mais de liderança, a questão mais braçal, a questão mais de governo. Então, nós temos o restabelecimento de um governo, limitado sim, mas o restabelecimento de um governo. Começa a acontecer aqui os muros de Jerusalém sendo reconstruídos sob a liderança de Neemias, tá? Um baita livro, eu recomendo a todas as pessoas que nós, principalmente, que somos líderes, que estamos na igreja, que enfrentamos, às vezes, conflitos, adversidades, problemas de relacionamento, Neemias é um livro que precisa ser lido, Neemias é um livro que precisa ser degustado, estudado, para ver como que ele lidera, como que ele enfrenta as oposições, como que ele enfrenta os conflitos que surgem na sua liderança. E aí nós temos Esté, que é o 483 a 473, e aí nós temos Deus, então, sendo providente por intermédio de Esté. Naquele período, a Pérsia governa da Índia até o Helesponto. A Pérsia tem esse império, né, pujante naquele período, mas nós temos Esté, que é um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Então, veja, no período pós-exílico, período persa, Esdras, Neemias e Esté. Essa é a divisão, tá? Que nós podemos fazer, então,
a divisão literária, para os irmãos entenderem antes, durante o reino e pós-reino. Então, nós temos essas três divisões. Quanto aos livros poéticos, a principal característica, né, eu quero deixar isso para você, a principal característica da poesia hebraica é o que nós chamamos de paralelismo. O paralelismo é uma forma de compensação da rima por um ritmo de pensamento ou sentido, que se refere à prática de contrabalançar um pensamento ou uma frase por outro. Em outras palavras, para não complicar muito para vocês, o paralelismo é ah, Deus, um exemplo, Deus é fiel, a fidelidade de Deus dura para sempre. Deus é fiel, e aí eu vou usar o mesmo sentido da palavra, mas com outras palavras. Deus é fiel. O Deus que é fiel age constantemente de forma autêntica nas nossas vidas. Bom, a palavra fidelidade significa autêntico. Então, o paralelismo é isso. Nós temos essa característica na poesia hebraica. E aí, você pode ver Jó, você pode ler Provérbios e Salmos, e nesses livros, tá? Nesses livros poéticos, vocês precisam entender isso, porque você vai ver lá muitas coisas nos Salmos e em Provérbios, por exemplo, que se repetem, que é o mesmo sentido. Mas por que acontece isso? É porque o livro é um livro poético. Ele utiliza o paralelismo, que é justamente o uso de palavras com o mesmo sentido, mas com palavras diferentes, tá? Então, isso é paralelismo hebraico, ou seja, a poesia tem muito disso, tá? A poesia tem muito disso. Então, o paralelismo pode se manifestar de inúmeras formas, e aí eu vou destacar algumas delas. Primeiro, sinônimo. No paralelismo sinônimo, cada linha poética expressa o mesmo pensamento, mas em linguagem diferente, como eu disse, tá? E aí eu listo aqui várias passagens dos Salmos, Isaías, Provérbios, porque Isaías também tem um pouco de poesia, uma ou duas aqui ocorrências, mas para mostrar para vocês que toda vez que você está diante de um texto dos Salmos e você vê o mesmo pensamento em linguagem equivalente, ou seja, poxa, mas ele está falando a mesma coisa? Sim, ele está falando a mesma coisa, ele está dando ênfase, mas com palavras diferentes. Ele está se utilizando do paralelismo sinônimo, tá? Tem outra também forma de se utilizar, e aí nós chamamos de paralelismo quiástico ou cruzado. A primeira parte corresponde à quarta e a segunda e a terceira, quando nós temos no texto a inversão, nós temos a inversão da ordem dos versículos, não perdendo o seu sentido. Mas parece que o autor está mudando de assunto, mas de repente ele volta ao assunto principal de novo. Poxa, mas parece que ele se perdeu nesse momento. Não, ele apenas ah, começa um pensamento e agora ele vai retomar esse pensamento no final do capítulo, só que nesse intervalo ele usa ilustrações, tá? Isso ah, acontece muito em textos grandes, como o Salmo 119, por exemplo. E aí nós temos a terceira característica que nós chamamos de acróstico, aplicado como ajuda, onde cada letra do alfabeto hebraico encabeça um dos versos. Seus exemplos mais conhecidos são o Salmo 119 e Lamentações 3, onde, no hebraico, no caso, cada letra do alfabeto hebraico encabeça um dos versos. Alfa, Aleph, aliás, Aleph, e aí por diante. Então, você vê que cada verso inicial é uma letra do alfabeto. É lógico que em português a gente não vai conseguir perceber isso,
mas no hebraico a gente vê isso, tá? Por que que eu estou citando isso aqui para vocês? É só para vocês conhecerem, tá? Vocês conhecerem que é, as formas poéticas, tá? Vocês conhecerem que os livros poéticos têm formato, o formato de paralelismo, e o paralelismo ele se manifesta de diversas formas, como o uso do sinônimo, do quiástico ou cruzado, e do acróstico. Então, só para vocês terem uma ideia básica de como que deve se ler uma poesia, né, um livro poético, tá bom? Para vocês, você não lê um livro poético como se lê uma narrativa, você tem que ler de forma diferente. Profetas maiores e menores. Ah, primeiro o ministério profético. Profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores são os profetas provavelmente ditos, né? Os que exerciam função profética. Por que eu estou dizendo isso? Porque Josué, o período dos Juízes, Samuel e Reis. Então, Josué exercia uma atividade profética, sim, falava a vontade de Deus, mas se a gente entender o ministério profético, que é de falar a vontade de Deus ao povo, propriamente dito, a gente viu um ministério mais focado em profetas como Isaías até Malaquias. Aí você tem esses exercendo, me permita a expressão, integralmente o ministério profético, tá? Integralmente o ministério profético. E e aí, por sua vez, nós dividimos aí é, em dois momentos, profetas maiores, de Isaías a Ezequiel, e profetas menores, que é os 12 restantes. Essa subdivisão está baseada unicamente no tamanho dos livros, que eu disse já na aula anterior, tá? Que a divisão está baseada unicamente no tamanho dos livros e não no conteúdo em si, tá bom? E aí, a profecia, aqui esse assunto aqui é importante, também que eu quero passar para vocês, a natureza da profecia hebraica. Por que que é importante? A profecia bíblica se define num sentido mais amplo, por ser uma revelação oral ou escrita, em linguagem humana, dada por meio de um porta-voz humano, transmitindo e esclarecendo a vontade de Deus. Por isso que a gente falou de inspiração, de inerrância, de iluminação, para a gente entender justamente isso. Ah, essa profecia do Antigo Testamento, por vezes, envolvia eventos como a travessia do Mar Vermelho, serpente, tudo isso com significados proféticos para o Novo Testamento, tá? Essa toda a, todos esses eventos proféticos que nós vemos no Antigo Testamento, eles apontavam para o Novo Testamento. As ordenanças do tabernáculo e do sacerdócio, por exemplo, estão repletas de significados proféticos por causa das tipificações. O tabernáculo, morada temporária, onde se montava o tabernáculo, quando mudava o acampamento, mudava o tabernáculo, a morada temporária, o sacerdote exercendo uma função temporária que apontava para aquele que seria perfeito, o tabernáculo que apontava para aquele que iria habitar permanentemente, não mais temporariamente no povo, no meio do povo de Deus. Então, todas essas ordenanças, essas profecias, elas tinham tipificações, ou seja, elas eram um tipo eram eventos que apontavam para o ministério terreno de Jesus, para aquele que viria, tá? Para aquele que cumpriria todas as ordenanças, para aquele que seria o sacerdote para sempre. Então, nós precisamos olhar o Antigo Testamento à luz do Novo. Alguém já disse o seguinte, que eu concordo, um pastor disse, se você precisaria ler os evangelhos. Quer fazer uma primeira leitura? Leia os evangelhos, depois vai ler o Antigo Testamento, que aí você consegue compreender como que o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. A principal responsabilidade dos profetas no Antigo Testamento era anunciar a vontade de Deus, comunicada na sua revelação.
E isso podia, obviamente, acontecer em elementos preditivos, mas isso não era a principal característica do profeta, não era só prever. É, lembrando que ele não é prever algo que vinha da cabeça dele. O profeta, é, em Cristologia eu trato disso, né? O profeta ele estava comprometido em transmitir a vontade de Deus, não a vontade dele mesmo, tá bom? Então, essa era a função do profeta. E aí Jesus vai dizer, né? Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Ele veio para obedecer o Pai, não obedecer a ele mesmo. Então, o ministério profético era, portanto, de chamar o povo à obediência, tá? Chamar o povo à obediência. E aí, há três expressões aqui, mas eu vou deixar para vocês observarem que depois, lá em Cristologia, eu trato também desse texto, tá? Que é as três palavras utilizadas para profeta no Antigo Testamento, a expressão Nabirim, Roê e Rosê. São três palavras que eram utilizadas no Antigo Testamento para se referir ao profeta. Nabirim, por exemplo, geralmente o profeta desse tipo fazia parte de um grupo de profetas. E aí você deve se lembrar da viúva, né? Quando chegou o profeta na casa da viúva, e ela dizia que o esposo dela fazia parte era discípulo dos profetas, ele fazia parte da escola de profetas. E aí a palavra utilizada é essa daqui, Nabirim. Por quê? Porque ele está falando de um grupo de profetas. Agora, a Roê, ele tem uma tradução de um ministério profético que se dá sozinho. E aí você pode ver Jeremias, Isaías, não fique escandalizado, mas a Roê, ele é traduzido como vidente, ou vidente, ou vidente. Mas para trazer essa ideia de é, coisa preditiva. E José, ou José, é um participativo que significa ver, o profeta ou vidente. Esse termo aí apresentado, ele é usado principalmente ali no segundo livro das Crônicas. Você pode ver o uso desse texto lá no capítulo 29, verso 30. Mas lá em Cristologia eu falo de novo sobre esses três usos para se referir ao profeta e como que Jesus assume isso para si. O profeta podia ser chamado homem de Deus, ressaltando o grau de intimidade do profeta com o Senhor, tá? Então, quando se fala um homem de Deus é que é alguém que tem intimidade com Deus. Uma mulher de Deus é alguém que tem intimidade com Deus. A função da profecia hebraica são quatro elementos principais. O primeiro elemento da profecia hebraica era encorajar o povo de Deus a confiar exclusivamente na graça e de Deus no seu poder libertador e não nos seus próprios méritos. Então, a primeira função, o primeiro elemento da profecia hebraica era de encorajar. Deus encorajava o povo por meio da profecia. Mas também lembrar o povo que a segurança e a bem-aventurança dependia da sua fidelidade à aliança. O povo constantemente era lembrado de que ser feliz era consequência de uma vida de dependência e de fidelidade à aliança de Deus. Os profetas traziam isso constantemente. Aí, terceiro, encorajar Israel quanto às coisas futuras, e que a desobediência só poderia redundar na ira de Deus. Então, o profeta ele tinha essas três funções aqui na sua, à medida que ele trazia a mensagem de Deus. E selar a qualidade autorizada da mensagem de Deus, quando a profecia se cumpria de maneira objetiva, o que o profeta falasse quanto ao futuro deveria cumprir do jeito que dissera. Então, e por isso que ele tinha que ter compromisso em falar a vontade de Deus e não a vontade dele mesmo. E alguns elementos são importantes nesse quesito. Primeiro,
para exercer a devida responsabilidade moral no presente, naquele exercício era preciso estar consciente do futuro. A predição não implicava apenas em saber sobre o futuro, mas saber por causa do plano que Deus está portanto, exercendo, o plano que o Senhor está executando e que a nação fazia parte desse plano. A visão de bênçãos ou maldições futuras apelava para que no presente se andasse na luz, em obediência a Deus. Os profetas falavam em nome de Deus, e não e nem de si mesmo, como eu disse. E a predição ah, está ligada à essência do ministério profético. Então, ele predizia aquilo que Deus passava para ele. O profeta era alguém comprometido com a vontade de Deus. Então, veja, ele não deveria falar em nome dele mesmo. Então, você vê várias vezes, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. É o profeta dizendo que eu vou apresentar para vocês é a palavra do Senhor. Então, hoje, nos nossos dias, a profecia deve ser entendida nesse sentido, expor o revelado. Toda vez que há uma exposição das Escrituras, é Deus falando por meio do seu profeta, por meio do seu servo. É assim que a gente deve compreender a ideia de profeta no Antigo Testamento. Então, veja, a mensagem profética pode ser classificada em três grupos principais. Primeiro, profecia a respeito do destino eterno de Israel. Profecias messiânicas que proclamavam a vinda do Redentor. E terceiro, podemos classificar as profecias em profecias escatológicas, que referem-se aos últimos dias, quando o reino de Deus será estabelecido na terra. E é assim que a gente precisa compreender esse ministério profético, tá? E aí nós temos os profetas menores. E aí eu quero destacar para vocês aqui que a mensagem dos profetas menores era marcada por confrontação do pecado, chamado ao arrependimento e convite para se voltar para Deus. Então, três elementos aqui que deveria conter na mensagem dos profetas menores: confronto do pecado, chamado ao arrependimento e convite para se voltar ao Senhor, tá? Para se voltar ao Senhor. E aí nós temos aqui um quadro para vocês verificarem, né? Aliás, eu apresentei para vocês aqui, eu coloquei nós temos um quadro dos profetas menores, mas aí no início da nossa aula anterior eu já tinha apresentado, quando eu fiz a divisão, né, do Antigo Testamento, eu apresentei a classificação dos profetas menores e profetas maiores. Dessa forma, portanto, resumindo, a divisão do Antigo Testamento, 5 partes: Pentateuco, histórico, poéticos, profetas maiores e profetas menores. E aí, nós caminhamos para o nosso final, né, para o final da nossa aula. E aí, o final da nossa aula, eu quero trazer algumas aplicações que eu considero importantes para a nossa vida cristã, tá? Eu não vou me dedicar apenas em destacar algumas coisas importantes aqui no texto. Primeiro que o Antigo Testamento apresenta um Deus criador, aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem. O Deus criador é o Deus sábio. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existia fontes de água, antes de ser estabelecidos os montes, de existirem colinas, eu nasci. Nós temos também o Deus único. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. As profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio antes de surgirem. Eu as declaro a vocês, Isaías 42. O Antigo Testamento apresenta o Deus Santo.
Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de Israel, sou santo. O Deus do Antigo Testamento se apresenta como Deus transcendente, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ele é apresentado como Deus justo, assim diz o Senhor. Não se glorie, ó sábio, em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor, o Deus da aliança. E agora, ó Israel, que é o que o Senhor, o teu Deus, pede de você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem, ele é o Redentor. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhiu, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim e depois de mim, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não um dos deuses estrangeiros entre vocês. Vocês são testemunha de que eu sou Deus, declara o Senhor, declara o Senhor. É assim que Deus se apresenta no Antigo Testamento. E todas essas verdades, elas ficam muito patentes e claras na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham tido essa clareza, né, no panorama do Antigo Testamento. E aí, a partir da semana que vem, nós vamos adentrar a teologia bíblica do Antigo Testamento, onde nós vamos trabalhar os principais temas que são apresentados no Antigo Testamento. Deus abençoe a vocês e espero que esse módulo de panorama tenha sido muito útil para vocês, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Deus abençoe.